Carta de Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Hoje é dia 21 de abril de 2023. Aqui no Brasil é feriado, é dia aí da Inconfidência Mineira, dia de Tiradentes, né? Esse movimento que foi considerado aí um movimento pela independência, né? Antes do 7 de setembro. Então, a Inconfidência Mineira é um dos movimentos ali pela liberdade, né, do Brasil. Mas hoje também é seu aniversário, não é? Então, hoje é aniversário de 3 pessoas muito queridas ali, eu vi no Facebook. Pode ser o seu também, você também ser um querido, uma querida minha, mas eu não sei. Mas hoje é aniversário do irmão Jason, o esposo da irmã Marilda, o pai da Elaine, do Júnior, pois é, o avô do Douglas, do Christian, da Gabi. Então, irmão Jason, Deus te abençoe hoje de uma forma muito especial. Eu te amo em Cristo Jesus, o Senhor sabe disso, né? É um amigo mesmo, ele e Marilda, e a família inteira, o Júnior, a Elaine, o Douglas, o Christian, né? A Gabi, eu amo essa família aí de todo coração. Então, que Deus continue abençoando a tua vida de uma forma muito especial. Hoje é aniversário também da Isabela, filha da Beth, a irmã da Daniela. Essa lindona, é você mesmo, Isabela Lessa. Deus te abençoe de uma forma muito especial nesse dia. E também é aniversário da Nívia, pastora Nívia, que eu conheci lá em Três Rios. Então, minha lindona, Deus te abençoe também e abençoe cada um de vocês e cada um cujo nome eu não falei, que faz aniversário hoje, ó, com gratidão, com alegria, com renovação de forças e com fé. Você que tá aí no YouTube, ó, com fé aqui, ó, que faz parte aí do nosso cenário, eu trouxe lá de casa. Muito bem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se
fatigarão. Isaías capítulo 40, versículo 31. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, para conosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Então, que essa renovação, essa fé, essa alegria, essa gratidão tome conta do coração de vocês que fazem aniversário hoje e do coração de cada um de nós que comemoramos a vida mais um dia. Não são nem 6 da manhã e estamos aqui, estamos falando essa palavra, estamos vivos, estamos renovados, estamos com fé, estamos alegres e estamos gratos, não é verdade? Bom, é isso aí. Muito bem. Hoje nós temos a meditação da nossa irmã Elizabeth. Ela é lá do estado do Nebraska, nos Estados Unidos, cujo título é Um Bom Ouvinte. E é assim que o texto que eu li começa. Ela faz um corte aí na carta de Tiago, capítulo 1, e a epígrafe é o início desse corte. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Na versão mais antiga, e tardio para se irar. Tiago 1,19. E a Elizabeth, ela vai pegar exatamente essa questão do bom ouvinte. E eu quero falar um pouquinho disso também. Na nossa sociedade, essa sociedade muito louca, né, na qual a gente tem vivido, o Augusto Cury, né, cunhou aí um termo, né, o SPA, né, ou ASPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, que advém desse mundo, né, consequência desse mundo acelerado no qual a gente vive, em que as pessoas não querem mais ouvir o outro e pior, não querem mais se ouvir, não querem mais ouvir Deus. Essa é a questão. O mundo em que a gente vive é um mundo em que a audição se foi, né? E como a gente sabe, quando a gente lê, a gente também está ouvindo, né? Mentalmente. Então, você percebe isso claramente. As pessoas não leem mais. Você coloca um folder, né? Ali, um cartazinho no celular com várias informações. Por exemplo, já aconteceu isso comigo. Olha, eu vou dar um curso na igreja tal, no horário tal e vai ser presencial. E aí as pessoas perguntando, que horas que vai ser no Facebook? Vai passar no YouTube? Que horas vai ser o curso? Onde vai ser o curso? E todas as informações estavam ali, porque as pessoas não leem. As pessoas olham para a imagem, as pessoas não leem. Às vezes eu coloco uma poesia minha, no Instagram, no Facebook, as pessoas elogiam a imagem. Nem leram a poesia, não pararam para ler. Então, meu irmão, é muito complicado, né? A gente precisa ter ouvidos para ouvir. Eu, Alessandra, preciso ter ouvidos para me ouvir. Eu preciso ter ouvidos para ouvir Deus. Eu preciso ter ouvidos para ouvir o meu irmão. E essa audição precisa estar equilibrada. A mesma atenção eu tenho que ter para Deus, para o meu irmão e para mim. Isso precisa ter equilíbrio. E quando isso acontece, o equilíbrio do amor também acontece. Ama a Deus, ama teu próximo, ama a ti mesmo. Então, o ouvir é algo importantíssimo, sabe? A gente
precisa disso, a gente precisa ouvir o outro. E aí, Tiago está dizendo, vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos, e o estas coisas, né, é o que vem agora, tá bom? Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para se irar. Então, eu preciso ouvir. E naquilo que eu vou ouvindo devagar, eu vou raciocinando, eu vou pensando, eu vou ponderando até eu abrir a boca para falar. É isso que ele está dizendo. Ah, meu irmão, isso aqui ó, é um conselho para relacionamento interpessoal maravilhoso, mas é um conselho para mim também. E eu vou me ouvindo e vou ficando quieta. Eu vou me ouvindo. E eu vou ouvindo Deus e não vou retrucando. Eu vou ouvindo o que Deus está falando comigo e vou ficando quieta. E vou ponderando e vou dizendo, é isso mesmo, Senhor. E aí eu vou prestando atenção. Mas ele continua. Então que você seja também tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus, não adianta nada. Não adianta nada. Aí ele vai aumentando cada vez mais, né? O nível aqui. É como se fosse o sermão lá do monte, né? Você vai aumentando o nível cada vez mais. Verso 21. Deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão, escutem a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-lo. Então, eu começo pronta para ouvir, tardia para falar e tardia para mirar. Eu vou deixando toda a impureza e acúmulo de maldade. Eu vou acolhendo com mansidão o quê? A palavra implantada em mim, que é poderosa para salvar. Tem mais. Verso 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então, eu ouço, aí agora vamos passar para a palavra. Eu ouço a palavra de Deus. Como eu falei, eu vou ouvindo e vou ficando quieta. Mas depois eu preciso praticar aquela palavra que eu ouvi. Olha como é que Tiago é didático, né? Eu preciso fazer isso. Porque se alguém, ele vai argumentar, é ouvinte da palavra e não praticante, ele é semelhante àquele que contempla seu rosto no espelho, ele contempla a si mesmo e quando ele se retira, ele esquece como era a sua aparência, não é assim? Você se olha no espelho e você sai. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade em que eu escolho ser praticante dessa palavra. Eu escolho, eu não sou obrigada, eu escolho ser. Então, aquele que atenta para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aí tem a promessa, a gente vai ser bem-aventurado, ouvindo a palavra, sendo praticante da palavra, e não sendo, né, irado, e não retrucando a palavra, e deixando toda a maldade, deixando a impureza, acolhendo com mansidão essa palavra. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, sua religião é vã. De novo, ele está reforçando. Lá no início, o que ele falou? A gente seja pronto para ouvir, tardio para falar. Então, refreando a língua. Lá no capítulo 3 de Tiago, se você continuar lendo, ele vai falar bastante coisa sobre a língua, né? Mas aqui ele já está dando a dica. Escuta. A gente tem 2 ouvidos e uma boca. E uma língua. Isso significa, pelo menos, na sabedoria de Deus, que a gente tem que ouvir 2 vezes mais
do que falar. Vamos pensar nisso? Pois é. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta. Olha o que é a religião. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Isso é a religião pura e sem mácula. Ou seja, amar a Deus, guardando-se incontaminado do mundo, e amar-se a si mesmo, guardando-se incontaminado do mundo. Amar o próximo, visitando aqueles que necessitam. Órfãos e viúvas aqui englobam todos aqueles que necessitam. Visitando, ouvindo. Nesse mundo em que ninguém quer ouvir, ninguém, se eu e você passarmos a ouvir o outro, quanta coisa maravilhosa vai acontecer nesse mundo. A gente transforma o mundo, meu irmão e minha irmã, se a gente ouvir o outro. Tá bom? Essa aí, hashtag fica a dica, né? Vamos ouvir mais e falar bem menos. Isso é importante. Vamos à meditação da Elizabeth? Vamos embora. Meu marido estava no hospital se recuperando de uma cirurgia cardíaca de emergência. Eu tinha passado vários dias sentada ao seu lado, primeiro mantendo vigília, depois fazendo-lhe companhia. Uma tarde, precisando desesperadamente de um descanso, dirigi-me até um shopping próximo e perambulei pelas lojas. Quando entrei na minha loja de roupas favorita, a balconista que me atendeu era nova na loja. Éramos estranhas, mas em poucos minutos eu estava compartilhando minha história com ela, que me ouviu atentamente e com grande empatia. Quando saí da loja, senti-me melhor. Desde então, muitas vezes paro na loja para dizer oi e visitá-la por alguns minutos. Vivemos em um mundo apressado, onde ouvir com compaixão e compreensão é raro. Tiago 1,19 nos lembra de sermos rápidos em ouvir e tardios em irar-nos. Ouvir bem é uma disciplina difícil de cultivar, mas vale a pena o esforço. Então, é uma disciplina e vale a pena o esforço. Em um mundo barulhento e distraído, encontrar alguém que se importe o suficiente para fazer uma pausa e nos ouvir com atenção não tem preço. Talvez, ao nos tornarmos bons ouvintes, encorajemos outros a voltar a ouvir o que Deus tem a lhes dizer através de nós. Que coisa linda, olha, que coisa linda. E uma vez, agora, e lendo aqui, eu me lembrei, uma vez saiu uma pesquisa para nós, mulheres, que uma das coisas que mais curam a alma de uma mulher é sair com as amigas, com uma amiga ou com outras amigas, para conversar, tomar um café juntas, uma refeição juntas e conversar. Por quê? Você vai dizer, conversando a gente se entende. Conversando, a gente ouve o outro. Quando você for conversar com uma amiga, marca um café hoje. Eu marquei com 2. Hoje é feriado, então um tempinho ali de intervalo ali, dou o café para minha mãe e saio, vai ser aqui mesmo perto de casa, quase que na esquina. Então, marquei um café para hoje, para encontrar 2 amigas que eu não vejo há muito tempo, né? Fizeram formação de professores comigo. Olha aí, isso tem mais de 30 anos, mas eu já as vi nesse intervalo aí. Então, marcamos, eu estou aqui em Nilópolis, elas moram em Mesquita, e a gente vai se encontrar para tomar um café, para conversar um pouco. Eu tenho hora, né, para voltar, para poder ver minha mãe, mas eu já marquei com elas. Então, isso é curador, isso faz bem. Então, mulher,
Marque com uma amiga, ou com duas, ou com três. Vá tomar um café, aproveite o feriado hoje e fale e converse, mas principalmente ouça. Perceba na conversa quem é que está precisando falar e ouça mais. Isso vai ser bom para você. Isso vai ser bom para ela ou para elas também, tá bom? Vamos orar com a Elizabeth. Querido Deus, abre nossos ouvidos para que possamos ouvir tua voz. Ensina-nos pelo teu Espírito a ouvir verdadeiramente os outros. Em nome de Jesus, amém. Pensamento para hoje? Hoje vou ouvir os outros. Eu vou. Eu, Alessandra, com paciência e empatia. Oremos pelos trabalhadores do varejo. Vamos orar, Senhor. Nós oramos por essa balconista com a qual a Elizabeth conversou e oramos por todas e todos os outros, Senhor. Todos os que trabalham no varejo, todos os que trabalham com pessoas. Ontem eu fui comprar um sapato e a menina me recebeu, Senhor, com uma alegria. O nome dela é Tatiana. Ela falou, Tati, deve ser Tatiana. Ah, Senhor, e ao final, uma loja tão simples, mas ela foi à porta junto comigo naquele gesto gentil e delicado. Ah, Senhor, muito obrigada pela vida dela, pela vida da sua gerente, todas as pessoas que trabalham no varejo e lidam com pessoas. Ah, Senhor, nós abençoamos cada uma e cada um nessa manhã de feriado, em que muitas dessas pessoas estarão em casa descansando. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa também, Senhor, com muita paz, alegria, com renovação, com fé. Ah, Senhor, a vida do irmão Jason, a vida da Isabela, a vida da pastora Nívia e a vida de cada aniversariante, cujo nome eu não falei aqui. Abençoa, Senhor, nesse dia, em nome de Jesus. Excelente dia, excelente quinta-feira. O fim de semana já começou, né? Feriado hoje. Excelente feriado. Deus te abençoe. Amém.